Olá, você que opera opções e você que está ingressando neste mercado. Sejam bem-vindos a mais um Option Jaguar. Aqui eu te ensino a aumentar as suas chances de lucro e a reduzir o risco nas suas estratégias com opções. Eu sou o Daniel Coelho, sou trader certificado Eurex e estrategista da Fundamat Solutions. No episódio de hoje vamos falar sobre resiliência. Resiliência nas operações com opções. Resiliência no mercado. Mas antes, já se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho e vamos para cima. O que é então resiliência no mercado de opções? Basicamente, seguindo aí uma citação de um trader famoso, fique na água e fique vivo. Fique na água e fique vivo quer dizer, né, esteja participando do mercado e sobreviva os reveses que o mercado pode apresentar e com certeza vai apresentar, tá bem? Isso, em poucas palavras, é resiliência. Mas esse tema é mais abrangente e foi por isso que nós começamos falando, em primeiro lugar, da nossa técnica redução progressiva do risco, ou RPR, e depois seguimos falando de cenários, falando de plano B, tá bem? A partir dos cenários as coisas se concatenam, né? E depois falamos de mindset e, claro, falamos também do seu diário de bordo, do Trading Journal. Bem, e isso tudo, né, são fatores que contribuem enormemente para a sua resiliência, porque qual a diferença entre ter resiliência no mercado e não ter? Bem, não ter resiliência quer dizer que você vai fazer uma breve passagem pelo mercado e um dia vai sair, ou não sei, o dinheiro vai acabar ou vai ter que se dedicar a outra coisa, bem? Enquanto a pessoa que conseguiu conquistar uma resiliência vai continuar operando. Não, ela não precisa necessariamente estar sempre posicionada ou operar com grande frequência, mas você vai estar conduzindo os seus investimentos e as suas operações segundo um planejamento próprio. No mercado de opções não é diferente. A pessoa precisa se preparar para enfrentar situações adversas, cenários que não deram certo. E pode ser que exista uma operação perdedora, né? Isso não está excluído. Não se trata de vencer sempre. A pessoa, porém, faz todo o possível para vencer. É meio que como conduzir um automóvel. Tá bem? O risco do acidente sempre acompanha o motorista. E nem sempre é exatamente culpa do motorista. Pode vir um outro motorista causar o acidente, pode, não sei, ter um aquaplaning, ter uma aquaplanagem, acontecer alguma coisa, né? E ocasionar esse acidente. Porém, o motorista que dirige defensivamente é mais resiliente do que o motorista que dirige agressivamente. Isso é fora de questão. O que então gera mais resiliência no mercado? Que nem acabei de falar, né? Você sabe construir cenários, você tem um plano B, você tem uma técnica, você tem uma contabilidade, né, por assim dizer, você tem um diário de bordo onde você vai fazendo as anotações do seu percurso a fim de não repetir os erros e evoluir. Você é disciplinado, claro, para continuar adquirindo conhecimento e, ora a hora, quem diria, você é humilde. A humildade evita a euforia. A euforia turva a visão e isso é perigoso. A pessoa começa a arriscar mais. E claro, que nem no caso aqui do motorista, né? Se você deixa de ser uma pessoa com uma atitude defensiva ou precavida, né, quando está conduzindo suas operações com opções, para passar a ter uma atitude mais agressiva, então o risco aumenta também. Quais são então os meios que eu tenho para construir a minha resiliência? Tá? Eu tenho os cenários, que nem eu falei, o plano B, as manobras, os follow-ups, a disciplina, a humildade e tudo isso junto, agora é bem importante, né? Tudo isso junto vai levar a pessoa a descobrir quais são as melhores práticas. Essas melhores práticas que a pessoa vai percebendo,
né, vai amadurecendo dentro daquilo que ela faz, vão levar a processos. Então, as melhores práticas levam aos processos. Quando a pessoa estabeleceu processos, tá, que nem faça o cenário A, B, se previna daqui, construa uma estratégia, uma anti-estratégia, então você vai ter automatismos. Tá? Então vamos de novo. Tá? Melhores práticas levam a processos que levam a automatismos, e o automatismo é a melhor maneira de se construir a resiliência rumo ao sucesso, tá bem? Rumo à durabilidade, né, e à longevidade, tá bem, no mercado. É isso. Se eu tenho algum exemplo de como ter resiliência ou conseguir resiliência, amigo, aqui é cada um por si. Nesse momento de adaptação, você decide, estuda, se adapta, aplica e vai haver sim um período de aprendizado para cada nova situação que vai se apresentar e com o passar do tempo, situações semelhantes vão se apresentando novamente e você tira lições das situações que já se apresentaram no passado, tá? Seja um crash ou seja, quem é que agora ainda não viveu um crash? Nós tivemos o Corona 2020, foi um exemplo magnífico de como o curso pode desabar, tá bem? E isso provavelmente vai criar uma memória, né, para a próxima vez que isso acontecer, especialmente quem sofreu, né, quem estava desprevenido, né, naquela situação. E é por isso, amigo, que nós vamos falar de operações que no início não são tão grandes. Mas antes disso, eu vou pedir para você agora, mostra a minha tela, por favor. Olha aqui, vamos falar então de um grande inimigo da sua resiliência, que é o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger dita que quanto menos conhecimento, quanto menos competência eu tenho, mais confiante eu estou de ser capaz de executar uma tarefa. Então, as pessoas que possuem pouco conhecimento em opções, muitas vezes estão muito confiantes, que sabem tudo, que dominam o mercado, que não vai ter problema de vender, de fazer uma venda descoberta, sem estar travado e por aí afora. E essas lições podem doer, podem custar caro. Esse fenômeno foi analisado, né, pela psicologia e vejam, essa é a curva, né, normal do convencimento, da alta confiança em relação à competência do indivíduo. E aqui, essa montanha é chamada Mount Stupid. Ou seja, por quê? Porque bem no começo, né, quando a pessoa tem pouca competência, eu vou até pegar e pintar de uma outra cor, um minuto. Veja, se esse aqui é o eixo da competência, do conhecimento, né? E esse aqui é o eixo da confiança, então veja, ó, quanta autoconfiança a pessoa tem quando a competência, conhecimento, é só isso aqui, pintar de vermelho agora. Então veja, pouco conhecimento e muita autoconfiança. A pessoa acha que sabe tudo, tá bem? Cuidado com isso, é perigoso, né? Depois, à medida que o conhecimento aumenta, a pessoa cai, né? A autoconfiança cai aqui, ó, vertiginosamente, naquilo que se chama o vale da desilusão, mais ou menos. A pessoa fica insegura, o nível de autoconfiança abaixa. Tá vendo? Estou fazendo aqui em rosa ou em magenta, tá? E depois, né, à medida que a autoconfiança aumenta novamente, né? Vamos pintar aqui a autoconfiança aumentando. Com esse aumento, aumenta, e aí a pessoa entra naquilo que se chama o morro da iluminação, que é essa curva que nós acabamos de ver, até o platô da sustentabilidade. E é aqui que você vai alcançar a resiliência, quando a sua competência, veja, estiver ao nível
da sua autoconfiança, tá? Você tem que ter competência para conseguir conquistar autoconfiança no platô da resiliência. É simples, parece simples, porém a pessoa tem que se desenvolver e tem que querer chegar lá. Legal? Dito de uma outra forma, né, sob a luz da psicologia positiva, aqui temos o eixo das habilidades, ou seja, de novo a competência, e aqui, vertical, temos o eixo do grau de dificuldade, tá certo? Então, se o grau de dificuldade é baixo e a habilidade é mediana, a pessoa vai sentir monotonia. Isso quem fez não fui eu, foi um psicólogo estudioso da psicologia positiva chamado Mihaly Csikszentmihalyi, tá? Fora isso, né, se a pessoa tem mais competência, então aqui, olha, se ela tiver nesse nível de competência, né, de habilidade, e a dificuldade não for grande, vamos supor aqui, né, ela ainda vai sentir relaxamento, vai estar tranquila fazendo aquilo que ela estava fazendo, né? Então isso define essas áreas que nós estamos vendo, tá? Pelo contrário agora, se o conhecimento for pouco e o desafio for grande, então ela vai ficar preocupada. Veja, aqui, baixo nível de conhecimento, alto nível de desafio ou de complexidade, né, ela vai ficar preocupada. Muitas vezes, né, as pessoas lá que têm baixo nível de conhecimento, mas estão muito autoconfiantes, lembre agora do efeito do Dunning-Kruger, posso até mostrar, né? As pessoas que têm pouco conhecimento, estão iniciando no mercado natural, precisam amadurecer ainda, tá? Mas têm um alto nível de confiança porque desconhecem os riscos, né? Então seria essa situação, tá? Elas realmente vão passar um estresse muito grande. E essa aqui é a explicação para o medo, para o estresse que a pessoa sente, por exemplo, quando ela entra comprada com, sei lá, 5, 10 futuros no índice, né? Então ela abriu um trade ou então ela vende opções, né? Vende, sei lá, 5 ou 10 mil opções e depois não sabe o que fazer. Foi bacana, né? Ela sabe vender opções, mas como o desafio é grande, né? Ela não tinha plano B, ela não tinha montado cenários e por aí afora, então a ansiedade, o medo e a preocupação vão tomar conta. Não é bem isso que nós queremos, né? Nós queremos exatamente o contrário. Então, como chegar lá? Tá? Isso está bem explicado aqui nessa figura, né? De novo, olha só. Aqui nada mais temos do que o conhecimento, tá? E o grau de dificuldade, né? E o equilíbrio entre o conhecimento da pessoa e o grau de dificuldade, né, gera um canal nessa figura que é o que se chama o flow. O equilíbrio entre conhecimento, o seu grau de conhecimento e o seu grau de dificuldade gera uma sensação da pessoa estar conseguindo aquilo, né? A pessoa está conquistando, tá bem? E a pessoa se sente bem fazendo o que está fazendo, né? O que geralmente também induz a pensar que a pessoa poderia, né, fazer operações maiores, arriscar mais, qualquer coisa assim, porque isso gera autoconfiança, tá bem? E se conhecem dois caminhos, né? Em primeiro lugar, vamos falar da pessoa que vai aumentando o seu nível de conhecimento, enquanto ela aumenta lentamente
o nível da dificuldade. Ninguém é obrigado a fazer operações enormes, ninguém é obrigado a provar nada para ninguém e nem para si mesmo, tá bem? Então, a minha recomendação, pelo menos foi assim que funcionou comigo, é que você faça muito pãozinho pequeno, especialmente no início. Que você faça bastante, faça muitas operações pequenas. Faça operações pequenas, sinta como o mercado funciona, sinta a liquidez, sinta o grau de dificuldade. Bem, com operações pequenas, você não vai estar arriscando a saúde financeira, você não vai estar arriscando sua conta e você terá mais chances de se sentir um vencedor. Seja um colecionador de pequenas vitórias, tá bem? Por favor, não brigue com o que eu chamo o seu vencedor interior. Lembre-se que você está ingressando nesse mercado, ou não faz tanto tempo assim que você estuda opções. Afinal, se você já fosse um especialista, talvez você não precisasse assistir esse vídeo, tá bem? Então, vai devagar, né? É melhor. E você vai ver, né? Se você fizer isso, você vai ficar nesta zona do canal do Flow. Flow é esse justo equilíbrio entre conhecimento e dificuldade. E aí, para chegar aqui, né, numa zona mais alta do Flow, tá bem? Existem dois caminhos. Deixa eu até pintar de uma outra cor. O primeiro é aumentar o conhecimento para depois, né, já com conhecimento bem consolidado, já tendo feito muitas operações pequenas, já. Isso eu estou falando, gente, de 1 ano, 2 anos. Vai devagar com você mesmo. Respeite o seu dinheiro, ame o seu dinheiro, não se arrisque inutilmente e depois você começa a subir o grau de dificuldade. Você vai ver que você sai daquela apatia, daquela monotonia, tá? E chega aqui no flow, naquela sensação de bem-estar, onde há o equilíbrio entre competência e o grau de dificuldade, tá? Este é um caminho. O outro caminho seria sair daqui para chegar aqui, porém usando uma outra via, que é, com baixo grau de conhecimento, aumentar a dificuldade, aumentar o grau de dificuldade. E aí, se você sobreviver, né, porque você com baixo conhecimento aumentou o grau de dificuldade, então se Deus te proteger, o seu anjo da guarda e você sobreviver, você vai adquirindo mais conhecimento, né, enquanto mantém o grau de dificuldade, que já era alto, porque se aumentar mais, quem sabe, né? Quem sabe se você sobrevive, tá? Para chegar, então, até um equilíbrio, né, onde você se sinta mais tranquilo e melhor, né? Ou seja, existe o caminho da monotonia e existe o caminho do pânico, do estresse, da ansiedade. Você escolhe, tá bem? Eu aconselharia o caminho da monotonia, porque nesse caso, vencer vai se tornar rotina e isso vai consolidar o seu vencedor interior. Se você quer ir pelo caminho das grandes vitórias de uma vez e tal, e fazer acontecer, e ser porradeiro, né, que nem o pessoal fala por aí, felicidades. Eu não escolhi esse caminho, mas bacana, né? Você vai entrar no flow. Quando você estiver no flow, amigo, é porque você já fez uma série de coisas antes disso. Você já aprendeu a montar cenário, você já aprendeu a ter um plano B, você já aprendeu conhecimento técnico, você já aprendeu a lei gráfica, você já aprendeu técnicas, e já aprendeu estratégias, já tem as suas melhores práticas, já definiu os seus processos, já está entrando em automatismos e está numa boa. Aí já fica uma coisa tranquila, que nem dirigir um automóvel. Lembre-se quando você tirou carta, lembre-se da tensão que a pessoa sentia, né, nas primeiras vezes que saiu sozinha com o automóvel na rua, guiando, especialmente se sozinho ou sozinha no carro. Né? Pelo menos eu me lembro bem também, né, de sair de carro e, nossa, e sentir uma certa tensão de não saber me comportar em determinadas situações. Tá bem? Isso tudo passou com o tempo e a pessoa adquiriu
autoconfiança. Adquiriu também autoconfiança porque aumentou a sua capacidade, aumentou a sua competência no trânsito. E nós sabemos, né, que guiar em cidades como Rio ou São Paulo exigem um alto grau de autoconfiança e a pessoa precisa realmente saber, tá? Como se brinca por aí, o Brasil não é amadores. Nós vemos isso quando um motorista dos Estados Unidos ou da Europa entra num carro no Brasil e a coisa não se comporta daquela maneira que ele estava acostumado. Em poucas palavras, isso é a resiliência. A resiliência é um amadurecimento, tá bem, de um conjunto de técnicas e recursos que a pessoa, em primeiro lugar, tem que angariar, tá, para depois subir o grau de dificuldade. O caminho inverso, né, de subir subitamente o grau de dificuldade nas suas operações, ou risco, ou tudo isso, né, para depois ver se sobrevive, no meu entender, é um pouco mais arriscado. Essa é a resiliência que nós vamos cultivar, falar a respeito aqui nesse canal. Por isso, amigo, se você conhece pessoas que também ainda não conquistaram a resiliência, compartilhe esse vídeo com elas, escreve suas dúvidas aqui nos comentários, escreve suas perguntas aqui no comentário para nós respondermos no próximo vídeo, tá bem? Descreva os seus momentos de flow, aquela hora que você se sentiu totalmente à vontade no mercado, que você está seguro de si, sabia o que estava fazendo e obteve sucesso. Descreva os seus momentos de ansiedade e o que isso te custou, ou então a chatice, né? A monotonia que é começar uma operação já sabendo que vai vencer, porque ela é de uma escala que você já conhece de acordo com o seu nível de conhecimento. É essa outra rota, né, que eu estava falando, a rota da monotonia. Se ganhar, ficar uma coisa monótona, eu diria que você está no bom caminho. É isso que eu tenho para te dar hoje. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.